Vamos fazer esse vídeo sobre os primeiros sintomas das doenças de Alzheimer. Eu tenho até um vídeo antigo falando um pouquinho quais são os sintomas. Eu resolvi organizar, que vocês perguntam muito. E muita gente tem medo, né? Ou tem um familiar com Alzheimer, ou começou a ter uma queixa de memória. E ele fica na dúvida, isso é normal, isso é estresse, isso é do envelhecimento ou não. Então eu vou organizar aqui para vocês entender direitinho. Em primeiro lugar, isso é um problema muito comum, né? Então quanto mais a gente vai envelhecendo, em especial ali a partir dos 70, 80 anos de idade, a incidência aumenta muito. Existem trabalhos com população acima de 80 anos de quase 10% ter doença de Alzheimer. Então, realmente, ela é muito frequente, né? Normalmente, quem está preocupado pode ser outra situação. Isso acontece muito no jovem. Às vezes o jovem está estressado, não está dormindo direito, né? É muito ansioso, está com depressão. Essas doenças, elas queixam também com perda de memória. E às vezes simula para as pessoas o medo dela, fica preocupada de ter Alzheimer porque tem algumas queixas que são parecidas. Mas vamos lá resumir os primeiros sintomas da doença de Alzheimer para vocês entenderem um pouquinho, né? O primeiro, que todo mundo sabe, é a questão da memória do curto prazo. O que é a memória do curto prazo? É uma memória que é utilizada para a gente toda hora a gente conversar. Então, muitas vezes, essa pessoa, ela começa uma conversa e ela repete a pergunta, ela não lembra de nomes. Então, essa memória do curto prazo, que ela é muito utilizada no dia a dia da gente, né? Uma memória habitual no seu trabalho, quando você vai, ela está bem prejudicada no paciente, inicialmente, com doença de Alzheimer. Essa normalmente é a primeira queixa que o paciente tem, né? Segunda queixa é a questão com o nome. Então, muitas vezes a pessoa, é natural a gente esquecer o nome de uma pessoa ou outra, né? Mas quando isso acontece com muita frequência em pessoas do ciclo dela do dia a dia, isso pode ser um sintoma inicial de doença de Alzheimer. Lembrando, não é um sintoma ou outro que vai te preocupar quanto a isso. Tem um contexto da idade, o contexto dessa queixa, o contexto dessas outras doenças que às vezes podem dar queixa de memória, como eu falei com vocês, né? Ansiedade, depressão, o próprio burnout, o estresse dá isso, né? A privação do sono, né? Mas vamos lá continuar para vocês entenderem. A outra coisa, o paciente muitas vezes ele reduz a quantidade das palavras que ele utiliza. Então é como se ele ficasse com um vocabulário mais pobre. Então ele começa a simplificar as frases. Então, às vezes uma pessoa que falava de uma determinada maneira, a família nota que está mais simplificado a linguagem desse paciente. Outro aspecto muito comum que o paciente e a família nota também é a alteração comportamental. Então, às vezes a pessoa fica emotiva demais, ela muda um pouquinho o comportamento, pode ficar até agressiva demais. É muito associado também à questão do sono, mudar o ciclo do sono. Então, muitas vezes a família nota isso, ele está mudando um pouco o comportamento, está mais nervoso do que o habitual, mais ansioso do que o habitual, brigando mais do que o habitual. E isso também, essa mudança comportamental. Lembrando, tudo está no cérebro, né? Então, se você tem uma doença que tem esse aspecto degenerativo do cérebro, vai mudar tanto a memória, mas também muitas vezes ter essa queixa comportamental também. Outro aspecto muito comum que os familiares reclamam muito, e muitas vezes na fase inicial o próprio paciente nota, é ele ter uma certa alteração de compreensão, tempo e espaço. Tempo, quando a gente fala, normalmente é assim, a pessoa fica perdida no dia, no mês, na semana. E isso quando não é habitual do paciente. Óbvio, a depender do trabalho, do que a pessoa faça, às vezes a pessoa não é tão atenta a isso, mas a pessoa não sabe no dia da semana. E isso acontece com uma frequência diferente do que era o habitual da pessoa. Isso é um sinal muito relevante. A outra do espaço, como assim? Pode ser que você vai todo dia para o trabalho por um caminho, de repente você se sente perdido. Isso é um sintoma que pode acontecer nas fases iniciais da doença de Alzheimer. O paciente se perder, tá no bairro dele, não saber onde está alguém, de repente, eu te encontrei, você mora ali, ele, eu moro aqui, e vai. Então essa dificuldade de localização no espaço, óbvio que não é o tempo inteiro, mas às vezes o paciente começa a notar essa queixa, né? Ele vai, às vezes dirigindo, às vezes de carro, sempre por um caminho, e de repente ele tem aquela sensação de não saber onde está. E se isso acontece esporadicamente, é muito comum no estresse, no burnout, né? O paciente, a gente tem algumas doenças até, né, que a gente até suspeita do paciente estar com AVC e tal, que às vezes acontece, né, que é aquele apagão que as pessoas falam de forma leiga, né, pode acontecer também, mas aí é uma doença, característica diferente. No caso de Alzheimer, essas informações elas vêm cumulativas, acumulativas. Vão piorando, vai piorando, é o comportamento, é a memória, perder tempo e espaço, né? Muitas vezes a pessoa nota que ela está colocando os objetos em locais completamente esdrúxulos. Então abre o armário e tem um saco de pão dentro do armário que não era para ter, né? Às vezes abre a geladeira, tá lá uma carteira
dentro da geladeira, também um comportamento bizarro. Normalmente nessa fase inicial, uma das coisas que a gente mais faz é a avaliação neuropsicológica. Qual a diferença da avaliação neurológica para a neuropsicológica? Tem uma avaliação, né? Uma bateria de exames que o neuropsicólogo faz e consegue filtrar, identificar muito bem quais áreas da memória, quais problemas esse paciente pode ter. Às vezes na fase inicial, na consulta, o neurologista que vai avaliar esse paciente, às vezes o geriatra, ele nota tanta diferença, né? Porque muitas vezes até esse paciente que tem foi muito funcional, né, cognitivamente, muito inteligente, ele às vezes consegue até disfarçar bem essa fase inicial. Mas no exame neuropsicológico, o psicólogo consegue pegar bem direitinho e consegue avaliar bem esses pacientes e consegue até fazer o acompanhamento, né? A gente sabe que é uma doença ainda hoje sem uma cura definitiva, né? Surgiram novas medicações, consegue ter melhoria da qualidade de vida. Então, quanto antes você identificar, você consegue, né, melhorar a qualidade de vida desses pacientes. O sofrimento é muito grande do familiar, quando você fala que uma doença não tem cura, mas tem que preocupar também com a qualidade de vida. Quando fala não tem cura, não é porque não tem tratamento, tem nada para fazer, não. Não é isso. Você vai melhorar a qualidade de vida, você vai acompanhar, tudo isso, né? E além disso, quem é jovem tem que ficar bem atento e preocupado dos fatores de risco. Então, fazer atividade física parece uma bobagem, a gente repete isso o tempo inteiro, mas isso está comprovado que reduz sim a incidência. É a saúde cerebral, né? Atividade física, você consegue ter uma circulação para você entender melhor, tanto o que serve para o cérebro, serve para o coração, né? A questão alimentar também, colesterol alto, diabetes, tabagismo, tudo isso prejudica e aumenta a incidência também, né? Obesidade também. Então, todos esses fatores que a gente fala de vida saudável, todo mundo sabe bem o que é, né? Ele reduz, né? E além disso, há o estudo. Parece uma coisa curiosa, né? Mas é verdade. Eu falo para o paciente, cérebro é que nem músculo. Quanto melhor você exercita, melhor ele fica. Então, pessoas que têm maior escolaridade, que estudam, né? Óbvio, quando a gente fala escolaridade, não é só escolaridade e educação formal. Sei lá, você é empresário, se você trabalha o tempo todo com o cérebro, isso vai te ajudar e vai prevenir, tá bom? A maioria dos trabalhos usam escolaridade porque é uma métrica mais simples dele utilizar. Mas eu falo para o paciente, faça o que você gosta. Então, utilizar o cérebro. Ah, é palavra cruzada, Júlio? Se você gosta, ótimo. Ah, não, eu gosto de ler. Ótimo. Ah, eu gosto de seriado, de filme e tal, de ler livros sobre isso, romance, isso é relevante, né? E o aspecto do trabalho, né? O trabalho, a gente reclama do trabalho, mas o tempo todo, quando você está trabalhando, você está utilizando o cérebro, você está tendo, eu brinco com o paciente, até a fofoca que a gente fala tanto mal da fofoca, né? Que prejudica muita gente, né? Você está usando o cérebro, criatividade, tudo isso, né? Então não é para você fazer fofoca não, mas só para vocês entenderem como o cérebro é utilizado de várias formas, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.